Gênesis capítulo 35, do verso 16 ao 19. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Esse texto fala da morte de Raquel, a esposa preferida de Jacó, na ocasião do nascimento do seu segundo filho, o nascimento de Benjamim. O texto diz que eles estavam em movimento, estavam dirigindo-se a Efrata, partindo de Betel, e no caminho Raquel entra em trabalho de parto. E o texto diz que ela teve trabalho no seu parto, no verso 16. No verso 17, aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, ou seja, ela teve complicações no seu parto. Complicações estas que levaram a que ela perdesse a sua vida no momento do nascimento do seu filho. E como um último gesto, ela dá o nome de seu filho, daquele que acabara de nascer, ela dá ao filho, à criança, o nome de Benoni. E naquele exato momento, Jacó, o pai da criança, toma o menino nas mãos, vendo que a sua mulher, no último suspiro de vida, decreta esta sentença sobre seu filho, dá esse nome ao seu filho. Ele toma a criança nos seus braços e diz: não, o seu nome não será Benoni, o seu nome será Benjamim. Benoni é um nome que vem atrelado à morte. Benoni é um nome que traduz a dor. O significado literal do nome é minha dor. Ou seja, essa criança nasceria, viveria, cresceria sobre o estigma de um fato que lhe fugiu ao controle, que na verdade ele não tinha controle algum. Afinal de contas, ele era um bebê, um recém-nascido. Ele não tinha qualquer tipo de culpa naquilo que acontece à sua mãe. Jacó sabia muito bem o que é viver estigmatizado, o que é carregar consigo as marcas, os rótulos que são impostos pelos outros, sejam pelas suas próprias atitudes, ou seja, pelas circunstâncias, pelas situações. Jacó sabia muito bem o que era isso, porque um primeiro significado no nome Jacó seria aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado aos pés, no calcanhar, no tornozelo do seu irmão. Seria aquele que agarra. Mas por causa da sua atitude ao negociar com seu irmão, e aí eu não vou entrar no mérito da questão, porque houve a lei da oferta e da procura.
Um queria comer e o outro tinha um alimento, o preço foi dado e foi aceito, foi feita uma negociação, mas a partir daí então ele é estigmatizado, ele leva um nome de enganador, de suplantador, daquele que tira vantagem, daquele que passa os outros para trás. Jacó sabia muito bem o que é viver sob rótulos, o que é viver sob estigmas. E então, num ato pronto, num ato ligeiro, num ato de percepção e num ato de mudança e de quebra de uma sentença na vida do seu filho recém-nascido, ele diz: não, o seu nome não se chamará Benoni. Esta criança não crescerá sob o estigma da dor e da morte, de maneira alguma. O seu nome será Benjamim, ou seja, filho da minha destra, filho honrado, filho chamado para a honra. E o que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com você? Pode ser que em algum momento da vida você tenha passado por uma experiência ruim, ou alguma situação tenha vindo sobre você, sobre a qual você não tinha nenhum poder de decisão ou de ingerência. Você foi vítima daquela situação, mas a partir dali você foi estigmatizado, você foi rotulado, você foi taxado, você foi marcada, você foi taxada, lhe deram um apelido, lhe deram uma alcunha, estabeleceu-se na vida um paradigma e foi decretada sobre a sua vida uma sentença. Aquele, o bêbado, aquele, o drogado, aquela descompromissada, aquela irresponsável, aquela namoradeira, aquela não sei, aquele ou aquela mal pagadora, aquele ou aquela desonesta, aquele ou aquela frustrado, machucada, solitário, solitária, enfim, infeliz. Uma das piores coisas que pode se dizer de alguém na minha maneira de viver: aquele coitado, aquela coitada. Ei, você não é coitado, você não é coitada coisa nenhuma, porque sobre a nossa vida, sobre a tua vida hoje, tem a palavra de Deus e o sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo pecado. E Jesus nos resgatou para uma nova vida. E a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Pode ser que na sua vida você tenha provado essas coisas, mas eu quero nessa breve meditação, nessa porção da palavra de Deus, me dirigir a você e dizer que o sangue de Jesus Cristo, o poder que há no nome de Jesus Cristo, a quebra de paradigma, a quebra de sentença, a quebra de decreto daquilo que foi dito sobre a sua vida, pois também está escrito que ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e nenhuma ou toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu mesmo a julgará. Essa é a herança que o Senhor tem garantido. Não há encantamento, não há maldição, não se pode amaldiçoar a quem Deus quer abençoar. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você aquilo que Jacó disse sobre a vida de Benoni. Benoni não, Benjamim, filho da minha destra, filho honrado. Toda palavra de sentença, de maldição está revogada na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Paulo escrevendo disse que toda a cédula de culpa que pesava contra nós em todas as suas ordenâncias, Cristo rasgou, cravou na
cruz e expôs ali publicamente os principados e as potestades. O que há e o que vale sobre a minha e sobre a sua vida é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Eu não era, hoje sou. Eu não tinha, hoje tenho. O que? O privilégio de poder ser chamado filho de Deus, porque creio, porque recebi este poder de Jesus Cristo. Não há encantamento, não há maldição, não há sentença nenhuma contrária sobre a sua vida que tenha maior poder do que a palavra de Deus. E eu sei, disse o Senhor, os pensamentos que tenho acerca de vós, de bênção, de paz. Receba essa breve palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Não Benoni, Benjamim, para a glória de Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor. Até a próxima.